A imagem que você vai ver agora, aqui na tela do Jornal do Piauí, é a imagem que se refletiu em muita revolta. Um gravíssimo acidente no cruzamento da Avenida Jockey com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Esse carro branco que aparece em altíssima velocidade, passando pela tela da sua televisão, é, na verdade, um carro que atinge um casal que estava andando de motocicleta na noite de sábado para domingo. Você está vendo aí, o motociclista passa e o carro atinge em cheio a motocicleta e acaba levando à morte uma mulher e o homem, o marido dela, está ferido em estado grave no hospital. Essas imagens são a principal prova hoje da polícia de como foi a dinâmica desse acidente na madrugada de sábado para domingo. Repare que a motocicleta tenta atravessar a avenida e é atingida em cheio pelo carro que acaba capotando. O motorista do veículo, já se sabe, está nos laudos, estava em estado de embriaguez. A polícia vai investigar o acidente. Uma delegacia, um delegado, Carlos César, será o responsável pela investigação. E a câmera de segurança, claro, é o item número 1. Essa imagem que você está vendo é o item número 1 das investigações que serão feitas pela polícia. É a peça fundamental para o início do trabalho de investigação, que tem também laudo, que tem o exame, que tem o depoimento, que tem, enfim, tudo está girando em torno de uma responsabilidade de um rapaz que já está preso, inclusive teve a sua prisão confirmada depois que a justiça, inclusive na decisão, disse que ele já se envolveu em outros acidentes. Esse é só mais um, em uma morte de uma mulher, um homem ferido em estado grave. A Gorete Santos acompanhou a parte mais difícil, mais dura do velório hoje, e o sepultamento desta mulher. E, claro, traz para a gente um pouco da sensação de revolta que certamente tomou conta desse momento na vida da família. Gorete. Pois é, Joelson, é um sentimento de tristeza, de dor, mas também de revolta da família e de amigos da Lauriele, que tinha 28 anos de idade, deixa 3 filhos, 2 meninas, uma de 11 e outra de 6 anos de idade e um bebê, um menino de apenas 3 meses. Nós estivemos no velório, na casa da família, que fica na Nova Teresina, região leste, da capital, Joelson. E o sentimento era exatamente esse. Os familiares contaram, inclusive, que no sábado, o Felipe, que trabalha, é técnico de som e luz, ele havia retornado do trabalho, estava descansando e iria retornar para uma casa de shows para poder finalizar o trabalho daquela noite. E a Lauriele, a esposa dele, não havia saído de casa ainda depois do nascimento do filho do casal. Fazia 3 meses. Então ela insistiu muito para ir com ele. Ele ainda teria pedido para ela ficar, mas ela insistiu muito, segundo os familiares. E o casal foi, então, para a zona leste da capital. E, infelizmente, a Lauriele perdeu a vida nesse acidente brutal ocorrido no cruzamento dessas 2 avenidas, a Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Avenida Jockey Club. O esposo, Felipe, saiu de lá em estado grave, ainda se encontra internado no Hospital de Urgência de Teresina, segundo a família, ainda em estado grave e sem ter conhecimento qualquer da morte da esposa, Joelson, porque teria saído de lá, do local do acidente, já inconsciente. Como você mencionou, o motorista que dirigia o carro, identificado como João Henrique Bonfim, 22 anos de idade, teria se recusado a fazer o teste de alcoolemia, mas foi levado à central de flagrantes, foi feito o teste clínico nele e foi identificado que ele estava sob efeito de bebida alcoólica e ainda há uma dúvida também em relação a entorpecentes. Ele teve a prisão, sim, decretada, Joelson, em função de toda essa circunstância. A família fica com sentimento de dor e ainda sem saber o destino do Felipe, torcendo para que ele se recupere desse acidente gravíssimo. O enterro da Lauriele ocorreu agora há pouco no cemitério Santa Mônica, na região da Pedra Mole, sob forte emoção, claro, da família que perde uma jovem, 28 anos de idade, deixando 3 filhos pequenos. Joelson. Muito obrigado, Gorete, pelas informações aí do sentimento, do velório, né, das investigações que começaram. Mas agora
O rapaz já se envolveu em outro acidente, o João Henrique Bonfim. Inclusive está preso por causa disso, entre outras coisas. Né? Já não é a primeira vez que se envolve em acidente. Está lá no estado de registrado, já nos exames que foram realizados pela polícia, a situação dele de alcoolemia, aqueles sinais de embriaguez que foram testemunhados pelas pessoas, se confirmou através de exames, que, ao que me parece, foram feitos de forma laboratorialmente. Então, esse rapaz, que você está vendo as imagens, o João Henrique, enfim, é o homem que é apontado como o motorista do carro que atinge o casal, capota e vai parar do outro lado da avenida. Nessas imagens de violência que você viu aí, agora as investigações em torno do João Henrique Bonfim. É claro que nós estamos mostrando aí a imagem do rapaz, mas não significa dizer a priori que todas as investigações fecharam. Polícia vai definir qual é a responsabilidade de cada um, qual é o papel do automóvel, como é que o motorista se deslocou, se alguém invadiu um sinal. Tem uma série de questões para serem analisadas. Tudo que a gente está dizendo aqui é aquilo que já foi constatado pela polícia, no exame médico e também pelas imagens. Tem a imagem do João Henrique Bonfim? Aí, esse é o rapaz que está sendo acusado de praticar ou de dirigir o automóvel, né? Vamos aí aguardar como será o trabalho de investigação a partir de agora. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, inclusive o velório da mulher que foi vítima desse acidente. Vamos trazer informações agora a respeito desse grave acidente que aconteceu na cidade de Teresina, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, onde uma recepcionista e um rapaz técnico de som, voltando do seu trabalho, acabou sendo atingido de maneira grave com esse registro que foi feito pelas câmeras de segurança. Perceba que o motorista que está num carro branco passa em alta velocidade, atinge a motocicleta em cheio e acaba capotando depois, né? Atravessa a avenida por causa da violência do impacto, a violência da maneira, né, como estava transitando. O rapaz está gravemente ferido, estava na motocicleta. A esposa dele faleceu, morreu por causa desse acidente. Ela que não saía de casa, veja só, ela não saía de casa para poder cuidar do bebê recém-nascido, muito jovem, que crescerá sem a presença da mãe, isso é fato. E agora a expectativa é de que o pai possa se recuperar e, enfim, diminuir o tamanho da dor e do drama vivido por essa família. Tem uma pessoa presa, o motorista do carro está preso. Eu vou trazer informações sobre os acidentes com Gorete Santos e Micaela Ramos. Elas vão trazer os detalhes ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Gorete Santos e Micaela já estão aqui com a gente ao vivo para trazer essas informações, porque o trabalho de apuração da Cidade Verde não para em torno desse caso. Gorete Santos, o dia foi de tristeza para a família e de providências para a polícia, que vai agora ter uma pessoa, um delegado, para investigar esse caso. Boa tarde para você. Exatamente, Elson. Uma boa tarde novamente para você, para todas as pessoas que acompanham o Jornal do Piauí. A gente já falava aqui no início do programa a respeito do enterro da Lauriele, que ocorreu na manhã de hoje, no cemitério Santa Mônica, na região da Pedra Mole. Muita dor para essa família. O esposo dela, o Francisco Felipe, ainda se encontra em estado grave no Hospital de Urgência de Teresina, não sabe sequer o que aconteceu com a esposa, acabou morrendo no local, mas a informação que a gente tem é que ele já saiu de lá inconsciente para o hospital. Infelizmente, uma tragédia se abateu sobre essa família. A Lauriele deixa 3 filhos, né, 2 meninas de 11 e 6 anos de idade e um bebê de apenas 3 meses de vida. E agora começa, claro, também o processo de investigação acerca desse acidente ocorrido por volta da 00:30 de sábado para domingo. Nós estamos aqui na Delegacia de Trânsito, com o delegado Carlos César Camelo, já trazendo essas informações atualizadas sobre o João Henrique Soares Leite Bonfim, de 22 anos de idade, que conduzia o veículo que acabou colidindo com a motocicleta onde estava este casal. Delegado, o que a gente já pode trazer de afirmação em relação a essa dinâmica do acidente e as providências a partir de agora também em relação ao João Henrique? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Primeiramente, queria externar meus sentimentos à família, a tragédia que se passou, né? Mais um caso gravíssimo provocado por irresponsabilidade no trânsito. O João Henrique, pelas imagens que até a imprensa já teve acesso, está bem claro que ele ultrapassou o sinal vermelho, né? Ele não tinha preferência de passagem. No caso, o Francisco Felipe, que conduzia a motocicleta, estava na sua mão de direção, com sinal verde para passagem, e foi violentamente atingido pelo carro
conduzido pelo indiciado, né? A Polícia Militar chegou ao local, fez a detenção do preso, teve a condução para a central de flagrantes, da forma toda regular. Na central de flagrantes, como ele se recusou a realizar teste de bafômetro, ele foi encaminhado ao IML. A perita médica legal detectou e constatou em exame clínico a embriaguez completa, e está bem claro isso no laudo, embriaguez completa do indiciado. Em audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante dele por homicídio culposo de trânsito, por dirigir sob efeito de álcool e por posse de material entorpecentes. E o juiz decretou a prisão preventiva dele a pedido do Ministério Público, né? É bom de se ressaltar, além da embriaguez completa, ele trazia consigo no bolso da calça um pacote com algumas substâncias entorpecentes, provavelmente para consumo próprio, mas que provavelmente são drogas sintéticas que alguns jovens fazem uso em festas, em baladas, e esse material foi encaminhado para a perícia criminal para a detecção de que tipo de substância se tratava aquilo. O inquérito policial nós estamos, num primeiro momento, coletando as imagens. Naquele cruzamento nós temos 3 ou 4 empresas que uma já cedeu imagens, outras 2 ficaram de enviar as imagens nas próximas horas. A gente acredita que vai ter como realmente fazer toda a retrospectiva fática, inclusive pericial, daquela cena de acidente, de acidente fatal. Porque com as imagens a gente pode encaminhar para a perícia e requisitar o cálculo da velocidade do veículo. Numa análise preliminar das imagens, a gente percebe que o veículo está com excesso de velocidade, mas eu não tenho como estimar qual seria esse excesso de velocidade, isso cabe aos peritos criminais do Instituto de Criminalística de Teresina. E esse trabalho vai ser feito. Estamos verificando também os antecedentes criminais do indiciado. Ele tem alguns problemas já judiciais e com a polícia em anos já, apesar de ter 22 anos de idade, ser muito jovem, já tem alguns problemas judiciais e criminais. Isso tudo vai pesar contra ele num futuro julgamento, num futuro processo criminal. Inclusive em casos de trânsito também, delegado. A gente está em investigação, estamos com poucas horas de investigação, a delegacia assumiu o caso hoje a partir das 8 horas da manhã, nossos policiais estão em campo, os antecedentes criminais dão conta de outros acidentes e outros casos criminais que não são de acidente. Então, nós vamos nos debruçar sobre isso nas próximas horas e dias, né? Em relação à droga, ainda vai ser feita a perícia para constatar se ele já havia utilizado essa droga quando aconteceu o acidente? Ele se recusou, né, a fazer exame, a ceder material biológico. Então, a perícia não teve acesso ao sangue dele, por exemplo. Mas ele estava na posse desse material de entorpecentes, né? Isso vai ser analisado durante o inquérito. Agora, delegado, chama a atenção também a grande quantidade de acidentes de trânsito gravíssimos, inclusive letais, ocorridos em 2024. Né? Nos últimos meses a gente já viu vários e, infelizmente, isso tem se agravado. Qual tem sido o resultado desses crimes ocorridos aqui na capital? Infelizmente, muitas mortes, né? Aqui na delegacia, na distribuição do trabalho da gente, eu sou responsável pelos crimes fatais. Nós, no ano de 2024, na presente data, a gente já superou os índices de 2023, de quantidade de inquéritos e, portanto, de quantidade de mortes. Cada morte gera um inquérito policial. E nós temos, em relação aos crimes graves, nós temos aí nós passamos a fazer os indiciamentos por homicídios dolosos, a título de dolo eventual. As pessoas, nesses casos graves, estão respondendo perante o Tribunal do Júri, o Ministério Público tem acatado, tem denunciado e os processos estão sendo instaurados. Esse ano, nós já tivemos 3 casos desses fatais que redundaram em indiciamentos por homicídio doloso. E esse caso, nos primeiros momentos já que a gente verifica, tem uma grande chance de, ao final dos 10 dias, a gente tem 10 dias para terminar esse inquérito, também se redundar no indiciamento por homicídio doloso. Tem todas as circunstâncias nesse sentido, apontando para isso. Joelson, tem uma pergunta. Pois não, Joelson? Delegado, já se tem informação sobre ele ter ou não invadido um sinal? Quer dizer, já há esse detalhe que é tão importante num levantamento como esse?
Sim, a imagem que foi repassada, que a imprensa teve acesso, a gente tem essa imagem, caso vocês não tenham, mostra claramente ele passando um sinal vermelho. Tá? No vídeo tem uma certa confusão que mostra 2 semáforos. Mostra um que está, mas o semáforo que está verde, ele está apontando para as pessoas que estão vindo no sentido da Jockey Club, ou seja, justamente o semáforo que possibilitava ao motoqueiro vítima passar a preferência de passagem. Para o João Henrique, que vinha na Nossa Senhora de Fátima, o sinal estava vermelho e a imagem mostra isso claramente, o sinal vermelho, que é o mesmo semáforo que ele atinge após o acidente, o semáforo vai ao chão. Delegado, muito obrigada pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí, o delegado Carlos César Camelo, à frente de mais um desses casos, Joelson, que infelizmente terminam com a morte de uma pessoa, Lauriele. O esposo dela, o Francisco Felipe, ainda em situação muito grave no hospital de urgência de Teresina. João Henrique está preso, né, por esse crime. Como o delegado falou, há uma grande possibilidade de ser indiciado por homicídio com dolo eventual, né, delegado? Porque assumiu, no caso, o risco de morte nesse caso de acidente de trânsito. Joelson.